Pessoal, Marcelo aqui. Além de estarmos todos os dias no YouTube com vocês, você também nos encontra no X, antigo Twitter, e também no Telegram, nos grupos GeopoMRS e Geodiscussões. Obrigado! E aí, pessoal, eu sou o Marcelo Rossi, o analista aqui do canal Geopolítica e Operação Retomada, né? O nosso canal, apesar de receber doações, não tem conteúdo exclusivo para doadores, né? Todo o nosso material é aberto para qualquer pessoa. Portanto, os doadores o fazem por espontaneidade, tá bom? Que isso fique bem claro, não existe conteúdo exclusivo e nem discriminação para não doadores. Todo o nosso conteúdo pode ser acessado por qualquer pessoa. Muito obrigado a todos. Assistam aí a nova análise, espero que você goste. Valeu! E aí, pessoal, Marcelo Rossi, Geopolítica e Operação Retomada, voltando ao nosso canal. Hoje é uma quarta-feira, 10 de junho de 2026, né? Vamos falar novamente sobre os novos ataques norte-americanos contra o Irã, né? Os iranianos derrubaram um helicóptero Apache, um país extremamente rude de se fazer negócio. Todo mundo sabe, né, que o Trump não vai conseguir extrair nada de lá, mas é muito importante que se esgotem todas as tentativas. Muita gente que ouve o nosso canal não tem ideia, às vezes, ou tem uma vaga ideia do que é o dispositivo moral elevado, que toda nação que vai à guerra precisa ter. O que é o dispositivo moral elevado? É aquele sentimento que a nação ou o soldado tem imbuído de que ele está lutando pelo que é correto. Nenhuma nação vai para uma briga, para uma guerra, se não tivesse dispositivo moral. E faz parte do dispositivo moral para os Estados Unidos da América e o presidente Trump esgotar todas as tentativas de acordo com essa nação beligerante com o Irã. Né? É o perfil deles, eles são radicais, eles são xiitas. Não tem outro jeito. O Trump tem que esgotar toda e qualquer alternativa para depois não falarem: olha, você não deu prazo, olha, você não fez isso, você não esperou, a gente queria. Não é assim. Né? Por isso que ele repreendeu lá o Benjamin Netanyahu. Ele tem que esgotar todas as tentativas. Né? E o Irã não respeita nada. É uma nação que, infelizmente, a gente está vendo. Esses caras vão ser enviados à Idade Média. Né? Inclusive, os americanos já atacaram uma distribuidora de água. Né? Imagina, os caras já estavam numa dificuldade hídrica por conta dos recursos sendo desviados do povo, né, os recursos hídricos. Eu falei muito disso aqui no canal na época dos protestos. Né? Inclusive, essa foi uma fagulha para os protestos, além da situação econômica ruim no Irã. O fato dos iranianos estarem racionando água. Né? Imagina o teu imóvel, teu apartamento, tua casa ficar sem água por dias, porque os recursos hídricos estavam sendo, né, desviados para todo esse projeto de nuclearização do país, né, de enriquecimento de urânio. Né? Então agora o Trump foi na veia, atacou uma distribuidora de água. Ele já tinha dito que ele ia acabar com a infraestrutura do país. Eu vou ler algumas matérias aqui, vamos passar um áudio sobre essa nova onda de ataques. Mas antes, volto a falar para o pessoal, por favor, colabore com o nosso canal, né? Todo o nosso trabalho aqui no Telegram, né? Que é um trabalho bastante, né, digamos assim, extenso. A gente tem que se dedicar muito, né? Então a gente depende da doação dos nossos inscritos, qualquer valor, né? O valor que você achar justo, você doa, segue aí a chave do Pix e segue também o número da conta no Bradesco, né? E
sempre nessa, quando vai indo para a segunda quinzena, a gente vai ficando numa situação muito difícil, às vezes bem antes da segunda quinzena, como está acontecendo esse mês, né? Tem um desvio padrão, às vezes de um mês para o outro, mas enfim, quem puder ajudar, segue aí os dados, tá bom? Então vamos lá, os norte-americanos, né, sob comando do presidente Donald Trump, o CENTCOM, que é o Comando Central dos Estados Unidos, né, que já lançaram novos ataques, são o que eles chamam de forças e ataques de autodefesa. Ontem contra o Irã começou às 18 horas, que é o nosso horário aqui, horário de Brasília, né? Porque em resposta à queda de um helicóptero Apache, aquele helicóptero tipo do Rambo, né, que os iranianos derrubaram no Estreito de Hormuz, né? Então os americanos querem revidar, né? Muitos vão fazer a comparação, eles atacaram Israel, Israel atacou, o Trump achou ruim. Tem que esperar o comando do CENTCOM, que é o que ele está falando aqui. O CENTCOM já deu a ordem para atacar. Então é diferente do que fez o Netanyahu, né? Que não aguardou, já enfiou os pés pelas mãos ali. Embora muita gente acha, e até também acho, que ele estava com dispositivo moral para atacar, ele tinha que esperar, né? Vamos ouvir esse áudio da CNN falando sobre esses novos ataques e a gente vai comentando. Vamos lá. Estados Unidos lançam ataques contra o Irã em resposta à queda de helicóptero militar. Ofensiva acontece após Trump acusar Teherã de derrubar um helicóptero do exército americano. O CENTCOM, Comando Central dos Estados Unidos, afirmou nesta terça-feira 9 que suas forças começaram a lançar ataques de autodefesa contra o Irã às 18 horas horário de Brasília, em resposta à queda de um helicóptero Apache do Exército dos Estados Unidos. A extensão e a intensidade dos ataques dos Estados Unidos não ficaram imediatamente claras, embora a publicação do Comando Central os tenha descrito como uma resposta proporcional à agressão injustificada do Irã. Anteriormente, a agência de notícias iraniana MER afirmou, citando moradores, que explosões foram ouvidas na região de Sirik, acrescentando que a natureza dos estrondos era desconhecida. Já a agência de notícias semi-oficial do Irã Fars noticiou que explosões também foram ouvidas em partes do leste da província de Hormuzgan. Mais cedo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que foi informado pelo exército americano que o Irã abateu um helicóptero Apache dos Estados Unidos que caiu na costa de Omã. Ele pontuou que as Forças Armadas dos Estados Unidos devem, necessariamente, responder a este ataque. Acabei de ser informado por nossas Forças Armadas que na noite passada, os iranianos abateram um de nossos sofisticados helicópteros Apache enquanto patrulhava o Estreito de Hormuz. Havia 2 pilotos envolvidos, ambos estão seguros e ilesos, publicou o presidente na Truth Social. Mesmo assim, os Estados Unidos devem, necessariamente, responder a este ataque, disse ele. Um drone marítimo americano resgatou os 2 tripulantes do helicóptero. O caso marcou a primeira perda de um Apache desde o início do conflito com o Irã. Em resposta, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, instou as forças estrangeiras a deixarem o Estreito de Hormuz ou correrem o risco de serem pegos em constante perigo após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusar Teherã de abater um helicóptero Apache do exército na costa de Omã. As forças estrangeiras próximas ao nosso território correm risco constante devido a erros humanos, acidentes ou por potencialmente serem pegas em fogo cruzado, disse Araghchi em uma publicação na rede social X. Para reduzir o risco, a melhor solução é que as forças estrangeiras deixem o mais rápido possível um ambiente que nunca será hospitaleiro a uma presença hostil, acrescentou. O ministro das Relações Exteriores iraniano acrescentou que, embora Teherã prefira a linguagem da diplomacia, como nossos bravos guerreiros demonstraram ao mundo, também sabemos falar outras línguas, ecoando uma declaração semelhante feita anteriormente pelo principal negociador do Irã, Mohammad Bagher Ghaliba. O ministro das Relações Exteriores afirmou que o Estreito de Hormuz não é considerado águas internacionais, mas sim compartilhado pelo Irã e Omã. Ele prometeu que as forças armadas iranianas estão em constante alerta para qualquer violação do espaço aéreo, território ou águas territoriais do Irã. Ele prometeu, né? Mas ele só não falou que as Forças Armadas do Irã estão em frangalhos depois de mais de 12 mil ataques, né? 18 mil ataques, né? Confirmando, entre Israel e Estados Unidos. Então o que eles têm? Eles têm esses drones, né? Que eles ainda fabricam aqueles drones. Inclusive quem atacou o helicóptero norte-americano Apache foi um drone iraniano.
E eles também têm aqueles mísseis, né, que algumas bases, o Trump disse que eles ainda tinham aí pelo menos 20% dos mísseis, né? Diz que no estoque, o estoque de mísseis iranianos antes de começar a guerra estava em torno de 3 mil. Agora eles têm por volta de 600 mísseis, o que é muito ainda, né? Então aí eles se julgam com força de enfrentar Estados Unidos e Israel juntos, porque o Ocidente, agora infelizmente, né? E eu digo infelizmente porque ele tem todo esse processo, né? Essa coisa do dispositivo moral, de esgotar todas as tentativas. Esse pessoal lá do Oriente, ali, os persas, ali, os iranianos, eles não têm isso. Eles não estão preocupados com o dispositivo moral, né? Então eles atacam, eles não pensam duas vezes, né? O Trump é uma nação democrática, ele precisa de votos, ele tem que justificar o preço do petróleo mais alto, então ele não pode sair fazendo, esse é digamos assim, a diferença no jogo da guerra, aí, no teatro da guerra entre o Irã e os Estados Unidos. É uma nação democrática diferente, embora, né, vamos lá, vamos deixar claro aqui uma coisa. O preço do petróleo subiu, isso não é ruim para o governo norte-americano ao lidar com a sua dívida interna. Porque logo depois dele conseguir explorar agora o petróleo venezuelano, né, o preço do petróleo subiu. Então é um bom negócio digamos assim, para o déficit norte-americano, é um excelente negócio para diminuir, para ajudar a diminuir. Subiu o preço do petróleo e ele tem muito mais petróleo para vender que o que ele está explorando lá na Venezuela, né? Por um outro lado, sobe o preço do petróleo no mercado interno ali e ele fica com um certo descrédito contra o povo, porque é aquela história, né? Mexeu no bolso, fica perigoso, né? Então, pelo fato de ser uma nação democrática, uma nação que tem que respeitar a opinião do seu povo, o que é muito diferente do Irã, que enforca o seu próprio povo, né? Principalmente quando ele vem reclamar que o governo está fazendo alguma coisa errada nas ruas. Então o Trump tem esse ponto fraco na guerra, que é o fato de ter que construir um dispositivo moral, aguardar uma negociação que é infrutífera, que demora muito e no final se mostra infrutífera, mas ele não tem outra saída. Aqueles mais emocionais vão falar assim, mas ele está perdendo tempo. É verdade, ele está perdendo tempo, mas ele precisa disso, né? Porque é uma nação democrática lá. É assim que as coisas funcionam, né? Aqui a CNN explicou então também que foi um drone iraniano que derrubou esse helicóptero, que custa uma fortuna, né? O Apache, né? Donald Trump ameaça responder após a aeronave ser abatida perto do Estreito de Hormuz. A matéria de ontem, no final da tarde, ele já respondeu, né? Ele já respondeu. Duas autoridades americanas disseram que o helicóptero do exército abatido na costa de Omã foi derrubado por um drone iraniano. Outra fonte familiarizada com o incidente disse que um drone Shahed iraniano, esses que eles fabricam ali, que inclusive a Rússia compra, né, e a Rússia fez uma melhoria no sistema de mira desse drone, né? Esse drone Shahed então atingiu o helicóptero Apache americano. Uma das autoridades americanas disse que não estava claro se o drone tinha como alvo o helicóptero Apache intencionalmente ou se foi um acidente, né? Isso aí ninguém vai descobrir, né? O Irã vai bater no peito, né? E vão dizer que foram eles, que, olha, é uma ameaça, olha, é um invasor, né? Aí ele diz isso na mídia, né? Para ficar bem com o povo, com a mídia. Aí lá na negociação ele vai falar assim para os americanos, não, foi um acidente, é que vocês estão lá, veja, foi um acidente, porque ele vai querer enrolar a negociação o máximo possível. Agora cabe o Donald Trump aí ver quando encerra essa negociação, né? Pela minha percepção, que ele tem o prazo aí de 4 de julho, né? A gente está a menos de um mês. Ou ele revida o Irã com muita força e não pode demorar muito, despacha os caras efetivamente para a Idade Média, né? Vamos ver que armas que ele utilizaria para isso, se é uma arma de pulso eletromagnético, o que ele poderia fazer, ou se ele ainda vai insistir em ataques pontuais para tentar forçar o Irã a vir efetivamente para o acordo, que na minha opinião é difícil também, né? Então aqui fica a nossa dúvida, quando
que ele vai achar que esgotou todas as tentativas, né? Será que ele vai achar que esgotou todas as tentativas daqui a uma semana, daqui a um mês? Ou se ele acha que já esgotaram todas as tentativas de acordo e que daquela cartola não vai sair coelho, não vai sair acordo nenhum? Agora está na mão do presidente americano, né? O presidente Donald Trump publicou nas redes sociais que os militares dos Estados Unidos ou informaram que o Irã bateu esse helicóptero Apache e que os americanos devem responder. As próprias forças militares, né, disseram para o presidente, olha, nós temos que responder, que dar uma resposta, né? E o Trump respondeu, acabei de ser informado pelas nossas forças armadas que nessa última noite os iranianos abateram um dos nossos sofisticados helicópteros Apache, ele custa muito caro, é muito sofisticado mesmo, enquanto este mesmo helicóptero patrulhava o Estreito de Hormuz. Haviam 2 pilotos envolvidos, ambos estão muito seguros e ilesos, né? Foram salvos por um drone aquático americano, né? Mesmo assim, os Estados Unidos devem necessariamente responder a esse ataque. Olha, pelo que o Trump está dizendo, ainda não é o famoso saco cheio, ainda não é, acabou todas as tentativas, não dá. Ele quer responder só esse ataque e voltar para a mesa de negociação, é o que eu estou entendendo aqui. Então, ainda não esgotou totalmente as tentativas do Donald Trump em querer arrancar um acordo dali, embora muitos vão criticar, vão dizer, olha, já esgotou, já não, né, o prazo quem tem que ter é ele, de acordo com o planejamento dele, né, ó. Os drones Shahed unidirecionais do Irã são conhecidos por voar muito baixo e devagar, uma característica que os torna mais capazes de escapar das defesas aéreas do que os próprios mísseis balísticos do regime iraniano, né? Então, ou seja, os drones deles são mais ameaçadores, de uma certa maneira, do que os próprios mísseis iranianos, né? Pelo que eu estou entendendo aqui, né? Eles preocupam mais... os americanos se preocupam mais com os drones do que com os mísseis. Mas os líderes iranianos não encerram a sua empáfia, a sua vaidade, né? Eles continuam ameaçando. Ó. Irã diz que os Estados Unidos podem ser pegos em fogo cruzado. Ele não fala abertamente, nós vamos atacá-los. Olha, pode acontecer um acidente, né? Pode ter um fogo cruzado. Agora, cabe aí ao presidente norte-americano também não fazer papel de bobo, né? Ver que uma hora mais cedo ou mais tarde não vai sair nada dessa cartola, né? O ministro das Relações Exteriores do Irã, o Abbas Araghchi, né, instou as forças estrangeiras a saírem, deixarem o Estreito de Hormuz, ao correrem o risco de serem pegos em constante perigo. Está ameaçando todo mundo, né? Após o presidente norte-americano Donald Trump ter acusado Teherã de abater um helicóptero Apache do exército norte-americano, helicóptero muito caro, na costa de Omã. Né? Então, o cara ainda se acha com força para ameaçar, né? Então, o que ele diz aqui? O ministro das Relações Exteriores iraniano acrescentou que, embora Teherã prefira a linguagem da diplomacia, isso é uma mentira, né? Nossos bravos guerreiros demonstraram ao mundo, também sabemos falar outras línguas. Então, ao mesmo tempo que ele diz que é um acidente, que as nações teriam que sair lá do Estreito de Omã, porque pode ocorrer um fogo cruzado, ele vai lá e canta de galo, dizendo, olha, olha, a gente também sabe responder na linguagem do fogo, na linguagem militar. Então, né, volto a dizer, para a mídia ele fala que ele sabe responder na linguagem militar, né, ele vira um tigrão. E lá na hora de negociar, ele, muito provavelmente, os seus agentes se mostram carneirinhos para tentar enrolar o tempo. Vamos ver até quando que o Donald Trump vai ficar nesse banho-maria aí, né? Percebemos nós que o próprio Netanyahu ficou meio de saco cheio, né? Embora, na minha opinião, agiu errado, teria que ter esperado o comando central do Pentágono, mas não aguentou, né? Não teve sangue frio para aguentar ser atacado lá no norte de Israel e esperar, né? Enfim, aí quem dá o ritmo da guerra é o Donald Trump, pelo fato de ser o comandante geral
dessa guerra, mais precisamente Israel e Estados Unidos contra o Irã, né? Não é Israel contra a Hezbollah ou Israel contra a Hamas, isso aí o Trump não tem nada a ver. Ele vai, óbvio, vai dar pitaco, vai ajudar vendendo armas, né? Vai ser parceiro, mas não é o CENTCOM que é o comandante central, né? O comando central dessa guerra de Israel com esses grupos aí terroristas, tanto o Hezbollah quanto o Hamas, né? Então agora a gente fica na dúvida aqui se o Trump efetivamente vai dar sequência a essa nova onda de ataques, ou vai achar que, bom, já vinguei o helicóptero, né? Já vinguei a derrubada do helicóptero, já fiz o ataque que tinha que fazer, então vamos voltar para a mesa de negociações, vamos tentar extrair um bom acordo. Agora a gente tem que esperar para ver, né? Eu imagino que a paciência dele também deve estar se esgotando, não é fácil ter, né, que lidar com esse tipo de pessoal aí, porque eles são radicais, né? Eles não são como nós ocidentais, que a gente chega a um acordo de uma certa maneira. Eles não querem entregar nada, né? Eles não querem entregar nada. E o Irã já respondeu de novo, ó, veio uma matéria agora de 2 horas atrás, ó, e o Irã responde à retaliação dos Estados Unidos e atingiu novas bases norte-americanas. Então, meio que não vai parar mesmo, né? Acho que o Trump uma hora vai bater na mesa e vai dizer com todas as letras, esgotou, acabou, vamos por tudo ou nada, vamos mandar esses caras aí para a Idade Média, não temos outra alternativa. Olha o áudio desse novo contra-ataque iraniano, tá aqui da Agência Brasil Notícias, olha lá. Ó. Irã responde à retaliação do EUA e atinge bases norte-americanas. Forças iranianas confirmaram ter atingido 21 alvos. O Irã anunciou ataques contra bases norte-americanas no Kuwait, Bahrein e na Jordânia. É a retaliação da retaliação, depois de os Estados Unidos, EUA, terem respondido à derrubada de um helicóptero em Hormuz. Teherão avisou que não deixaria Washington sem resposta. Agora as forças iranianas confirmaram que com mísseis e drones atingiram 21 alvos, entre eles hangares de caças F-35 em território jordaniano e sistemas de radar no Bahrein. Os alvos dos ataques aéreos iranianos foram a 5ª Frota dos Estados Unidos, estacionada no Bahrein, e uma base aérea norte-americana na Jordânia, informaram em comunicados separados a Guarda da Revolução Islâmica e o Exército iranianos, citados pela agência Fars. Teherã advertiu para uma resposta mais severa, caso continue o que descreveu como agressão norte-americana, acrescenta a agência iraniana. Apelo a países do Golfo. O Irã entende que os países do Golfo têm a responsabilidade legal e moral de pôr fim aos ataques norte-americanos contra o país, justificando as agressões contra vizinhos que abrigam bases do EUA. Em comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irã reafirmou a responsabilidade legal e moral de todos os países da região de impedirem que o exército norte-americano e Israel utilize o seu território ou as suas instalações para planejar, organizar, executar ou apoiar ações hostis contra o país. O que vai acabar acontecendo é que o Irã vai acabar arrumando briga com todos esses países aí, com os Emirados, com o Bahrein, com o Kuwait, até com o Omã, com a Jordânia, né? Eles vão acabar arrumando encrenca com todos esses países e vai todo mundo atacar em bloco, né? Então não vai ser uma guerra mais norte-americana, eles podem ser realmente atacados por todos esses países aí. Vamos dar sequência a esse áudio da Agência Brasil, ó. O governo de Teherã advertiu que não hesitará em exercer o seu direito de legítima defesa, visando principalmente as bases e instalações logísticas utilizadas para as operações. O exército do Kuwait informou, na rede social X, que seus sistemas de defesa aérea estão interceptando alvos hostis, sem fornecer detalhes. Os Estados Unidos tinham lançado antes novos ataques sobre solo iraniano, em retaliação pelo abate de um helicóptero norte-americano Apache no Estreito de Hormuz. O presidente Donald Trump tinha anunciado nesta terça-feira que haveria represálias pelo ataque iraniano. O Comando Central dos Estados Unidos, CENTCOM, informou hoje que concluiu uma série de ataques contra alvos iranianos por ordem de Trump, incluindo sistemas de defesa aérea, estações de controle terrestre e radares de vigilância localizados perto de Hormuz. O CENTCOM assegurou que a operação foi uma resposta proporcional aos recentes ataques contra forças norte-americanas e embarcações comerciais que transitam pelas águas da região, e afirmou que suas tropas permanecem preparadas para responder a novas ações que considere agressões por parte do Irã. A Guarda da Revolução Islâmica disse no comunicado que os ataques norte-americanos danificaram uma torre de telecomunicações e 2 reservatórios de água na cidade portuária de Sirik, no sudeste do Irã, próxima.
Viu? O que eu tinha dito para vocês, o reservatório é distribuidora de água, né? Então, os americanos já estão atacando infraestrutura iraniana. Aquilo que o Trump havia prometido há um mês atrás, a gente vai para cima da infraestrutura para devolver vocês para a Idade Média, já está acontecendo, não como eram, como foi com aqueles outros 18 mil, mas a hora em que eles começar a atacar toda a infraestrutura, distribuição de água mais forte, distribuição de energia, e o país vai voltar para a Idade Média. Olha lá, dando sequência. Do Estreito. O helicóptero que desencadeou a nova escalada de tensões, supostamente atacado pelo Irã, caiu perto da costa de Omã e os 2 tripulantes a bordo foram resgatados com vida pelas forças norte-americanas, como anunciou o próprio Trump ao início da madrugada de terça-feira em Nova York, após um jogo da final da NBA. Antes da troca de ataques entre EUA e Irã, Israel e a República Islâmica se enfrentaram com o lançamento de mísseis no domingo e na segunda-feira, o que levou Trump a exigir o fim, imediato, das agressões, incluindo o aliado israelense. O presidente norte-americano afirmou na madrugada de terça-feira que um acordo com o Irã estava em fase de últimos esforços e poderia ser assinado em 2 ou 3 dias, mais um prazo que apresenta após várias semanas de negociações com a República Islâmica. Ataques prejudicam esforços diplomáticos. O Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano considerou, após as retaliações de ambos os lados, que os ataques do EUA prejudicaram os esforços diplomáticos em curso para pôr fim à guerra. Qualquer processo diplomático é prejudicado pelo recurso à força e por ações ilegais no terreno, acrescentou. Pois é. É o que eles querem, né? Enrolar o maior tempo possível. Provoca o ataque, aí dão a resposta. Olha, atrasou o processo diplomático. Eles querem enrolar o Trump, né? Eles querem enrolar o Trump. Vamos ver qual vai ser a resposta do presidente americano e também das nações aliadas ali, né? Aqueles que compõem o acordo do petrodólar, que o Trump tem muitos aliados. O Trump não, os Estados Unidos tem muitos aliados árabes ali naquela região que não vão querer ser prejudicados pelos persas, pelos iranianos. Vamos ver que rumo vai tomar isso, mas é preocupante, né? E vamos ver também para onde vai a paciência do presidente norte-americano. Gente, muito obrigado a todos. Por favor, colabore com esse canal, não deixe esse trabalho morrer na praia, tá? Eu agradeço imensamente todos que colaboram, aqueles que mandam sugestões, aqueles que compartilham as análises, tá bom? Um grande abraço a todos, uma excelente semana para vocês, né? Eu volto amanhã. Amanhã começa a Copa, né? Amanhã começa, né? A gente que não gosta muito, né? A gente não vai largar a mão de falar de política, de geopolítica por causa da Copa. Mas as pessoas aí, principalmente os brasileiros, eles deixam sim de prestar atenção. O negócio agora para eles é o futebol, né? Enquanto a seleção estiver aí na parada, o negócio é o futebol. Mas o nosso trabalho aqui não para. Grande abraço a todos, muito obrigado. Volto amanhã. Valeu, pessoal. Tchau. Marcelo Rossi aqui, muito obrigado por assistir a nossa análise até o fim. Espero que você tenha gostado e se gostou, por favor, compartilhe. Obrigado, valeu, até mais.